Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bom, vamos então ao tema de hoje. Você sabe que nossos temas sempre tendem a parecer-se, mas vem de um ângulo, vem de outro ângulo, e todos seguem iluminando mais amplamente o caminho. Às vezes você pode iluminar o caminho com uma lanterna, ou pode usar umas luzes dessa da televisão. Há muitas formas de iluminar. Olha, aqui, quando eu cheguei aqui, havia umas luzinhas que eram amarelas e havia como um espírito de deprimente que até para ler não gostava de ler. Então essa luz melhorou e agora podemos ler. Mas assim é a revelação. A revelação vai de glória em glória e vai aumentando e você vê as coisas mais claras. Por exemplo, o tema de hoje é a apostasia por causa de seguir um evangelho diferente. A apostasia que produz seguir um evangelho diferente. Vamos ler em Gálatas, começamos em Gálatas com o capítulo 1. Bem, Gálatas capítulo 1, verso 6. Aí estamos todos. Aba. Estou maravilhado de que tão depressa vos afastastes daquele que vos chamou pela lei de Cristo, pela graça de Cristo, para seguir um evangelho o quê? E quem está escrevendo aqui? Paulo? E quantos evangelhos se haviam manifestado conforme a Gálatas 2,7. Busque o capítulo 2, verso 7. Porque tem que entender que no novo pacto há dois evangelhos, um falso e ou seja, um verdadeiro e outro diferente. Um verdadeiro e um diferente. Você sabe que uma senhora se atreveu a me falar em Massachusetts, mas ela me disse com ternura. Me disse: ai, José Luiz, eu tenho um temor de que você esteja seguindo um evangelho diferente. E eu disse: meu amor, eu estive toda a minha vida com o diferente. Deus me iluminou e me sacou o verdadeiro. Não tenhas temor, é que você está no diferente e eu estou te tirando. Ai, eu tenho medo, eu tenho medo. E é natural, porque ela levava muito tempo na questão de igrejas, então, pois como ela me ouvia falar diferente, porque é que o verdadeiro evangelho é diferente do diferente. E então eu poderia dar-lhe o correto e dizia: e é que você fala agora diferente? Pois claro, porque eu estou no verdadeiro e o verdadeiro é diferente ao diferente. Bom, no capítulo 2, verso 7, pelas amizades, as visitas na internet, recorde que repetimos, por amor àqueles que não sabem do que estamos falando. Mas diz aqui no verso 7, do capítulo 2 aos Gálatas: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o do quê? O da circuncisão. Quer dizer que há dois evangelhos. Agora, sem dúvida, depois que ele reconhece o da circuncisão, veja o que diz o verso 7 do capítulo 1. Veja o que Paulo diz: não que haja outro. Você se pergunta: mas por que reconhece a Pedro que ele deve da circuncisão? Sabe por que ele reconhece? Porque esse é o que estava pregando, mas em si
A Paulo o levaram ao paraíso e Cristo pessoalmente lhe dá este evangelho. Olha, este é o evangelho das riquezas para os gentios. Mas Pedro não tinha alternativa. A Pedro não o entregaram. Pedro o copiou. Pedro viu, vendo a Jesus de Nazaré, bom, disse, se Jesus viveu assim, eu vivo assim. Mas é que Jesus foi servo da circuncisão. Para livrar-nos da circuncisão, ele primeiro teve que sofrer, cumprir e morrer, para então livrar-nos e levar-nos a este evangelho. Então, no verso 7 do capítulo 1 diz, não que haja outros, senão que existe alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E como temos repetido, quem é que perturba? Capítulo 2, verso 14, pois os amigos novos, veja o que diz o verso 14 do capítulo 2. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a quem? A Pedro, diante de todos, se tu sendo judeus vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a judaizar? Quer dizer que quem pregava um evangelho diferente eram os apóstolos, diferente ao de Paulo. Agora, esse evangelho, isso é importante. Porque, veja, você se encontra escutando-me a mim nesta noite, e a advertência, se você segue um evangelho diferente, veja o que ele espera. Capítulo 1, veja. Veja o que diz o verso 8. Se você cai em um evangelho diferente. Diz, mas se ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Seja o quê? Como antes temos dito, agora também vos repito, se alguém vos prega diferente evangelho do que já recebeste, seja o quê? Você sabe o que significa anátema? Que por mais volta que você der, você estará em maldição. E você diz, eu vou à igreja, eu tenho feito tudo o que se quer, mas você está em anátema. Veja, eu tenho pessoas na rádio, e vou falar bem claro. Olha, há um que está depois de mim que eu estou orando. Que esse anátema não coma. Porque às vezes ele diz palavras contra esta pregação e ele não sabe que ele está neste evangelho diferente. E ele não. Quantos mais que se atrevem a proferir palavras de que, olha, corre perigo. Olha. Vou voltar a repetir, corre perigo, por quê? Eles estão no evangelho diferente. Digo, eu estou bem claro em que evangelho eu estou no de Paulo. Eu estou bem claro, eu estou no da circuncisão, no da incircuncisão. Porque esse é perigoso da circuncisão, porque há anátema. Apóstolo, você está dizendo que Paulo dizia que os 11 apóstolos estavam em maldição? Pois eram eles que pregavam um evangelho diferente. E qualquer, não importa como se chama, que pregue um evangelho diferente ao de Paulo, está em anátema. E olha, e você não, porque Deus opera conforme a intenção do coração. Bom, mas é que também, conforme as tuas palavras, será julgado, e então, eventualmente, as coisas lhe vai mal. Olha, não há um evangélico desses que nunca está em problemas. Sempre o diabo se mete em 20 projetos ao ano. E não é o diabo, é que está em maldição, porque está contra a corrente. Contra a corrente de Deus, contra a graça. Agora, fixe o perigo de sair do verdadeiro evangelho. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos ler o verso 28. 10, 28 do livro aos Hebreus. O tem todos? O que viola a lei de Moisés, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, morre irremissivelmente.
O que ocorre ao que viola o evangelho da circuncisão? Naquele pacto morria fisicamente. Se morria, apóstolo, isso é mal? Eu não sei, mas eu sei. Morrer antes do tempo não é o melhor. Por isso os hospitais estão cheios de pacientes, porque ninguém quer morrer. Por isso há tanto remédio e tanto médico disponível, porque ninguém quer morrer. Aqui diz que o que violava a lei de Moisés, se não morria por enfermidade, Moisés o matava a pedrada. Algo fazia, o apedrejavam. Agora, o detalhe está no próximo verso. Disse: quanto maior castigo pensais que merecerá o que pisotear ao Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do pacto no qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito de graça? Olha, maior castigo. Você sabe o que ocorreu ao povo judeu? Por falhar a Moisés, porque todos falharam a Moisés. Eu não sei porque alguém vive tão empenhado em servir a lei, pois se a lei ninguém a pôde cumpri-la. Ninguém. Deus mesmo teve que se vestir de carne para cumprir este pacto, para tirar do meio, para que não houvesse mais dano. Você sabe o dano que fez aos judeus? Estiveram despatriados. Em 1948 foi que montaram um estado. E olha como está a maldição aí, a peleja que é aí que não para. Por quê? Porque eles violaram a lei de Moisés. Eles não cumpriram com Deus. Estiveram errantes por todas as partes, sofrendo. Este é o povo mais sofrido, porque caiu no anátema do velho pacto. Mas cair no anátema do novo pacto, diz que é maior castigo. Disse, olha como diz o verso, vamos ler de novo. Quanto maior castigo pensais que merecerá ao que pisotear o Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do pacto, no qual foi o quê? Você não vê que este pacto santifica? Olha, santifica grátis. Não por obediência, não por guardar mandamentos, nem por portar-se bem. Você sabe como santifica este pacto? Porque como você é um predestinado e um elegido, Deus está obrigado a santificar-te gratuitamente. Que Deus está o quê? Apóstolo, a mim me disseram que a graça é um dom imerecido. Em que? Imerecido? O mais que você mereça foi que fizeram o que fez por ti para santificar-te, porque ele te escolheu a você antes da fundação do mundo. E ele permitiu que você caísse nas mãos de Satanás, estava obrigado a buscar as ovelhas e a santificá-la. E a santificou. As pessoas sempre estão contra eles mesmos. Eles por querer ser humildes, a graça é um dom imerecido. Você sabe, eu não mereço, eu sou uma porcaria. Pode ser uma porcaria em carne, em seus próprios esforços, mas você não é nenhuma porcaria em seu conteúdo, em sua verdadeira identidade de espírito. Você é uma pessoa muito importante sobre a face da terra. Por isso é que, se te sais a um evangelho diferente, corre perigo. Porque Deus se deu completamente para santificar-te. Grátis. Te santificou. E essa santidade não se perde. Veja, você pode passar o que passar e segue santificado. Você sabe que os americanos, quando se inventaram as apólices de seguro de vida, eles fizeram uma cláusula onde lhe chamam período de graça. O americano até nisso se mete. E então, o que isso significa é que o prêmio de teu seguro vence dia 30. Mas se você não paga por tanto tempo, isso pode dar 21 dias, ou com os interesses acumulados pode cobrir até meses e até anos. Depende das cláusulas, depende da benevolência e da elasticidade da companhia. Mas a pior delas te dá
Um término onde, se você morre sem pagar o prêmio, te cobre como se você tivesse pago. E de onde sacaram isso? Sabe como que se chama isso? Isso se chama Grace period. período de carência. E onde aprende isso? Eles aprendem isso como se chama? Da natureza de Deus, do que Deus dá. E aí é que eles sacam da Bíblia. Agora, esse período de graça é sujeito à benevolência do presidente dessa companhia. Agora, o presidente da companhia dos espíritos, o período de carência é uma vez e para sempre, com uma só oferta, te fez perfeito para sempre. Olha, alguém escuta esse homem anátema. Eu não sou do salvo sempre salvo. Que você não é do quê? Então você não tem nem período de carência em sua apólice. Ou seja, você tem uma apólice que não pagaste até o dia 30 porque o correio não chegou e te tiraram tudo. Olha, não. Como você não vai ser salvo? Você sabe o que você está dizendo? Se você nega salvo sempre salvo, você está negando todo o pacto. Veja, está negando a predestinação. Está negando que és ovelha. Está negando que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Estás negando o amor de Deus. Está negando a paternidade de que Deus é teu Criador, se você não crer nisso. Todo pelo empenho que não pode ser de salvo sempre salvo, então as pessoas fazem o que dá na cabeça. Esse é o único período que você vê que as pessoas fazem o que dá na cabeça, mas você não vê os benefícios que há por trás. E a blasfêmia que está cometendo por negar salvo sempre salvo. O problema não é o perigo, o problema é a blasfêmia que estás cometendo ao ter por imundo o sangue do pacto. As pessoas querem que eu diga salvo sempre salvo para viver uma vida libertina. Não vem o caráter de Deus por trás dessas palavras. Como se a salvação pudesse se perder. Olha, Jó disse, Davi disse também. Disse, teu cuidado guardou meu espírito. O espírito, diga-me uma coisa, o que vai se salvar, a sua carne ou teu espírito? Teu espírito nunca esteve perdido. O que Satanás se aproveitou na queda foi do corpo. Por isso foi que ele veio adotar-nos como filho para ter autoridade de que você não tivesse existência eterna em espírito, mas ter autoridade de transformar o corpo, a glória sua, para que seja como ele. Eu vou repetir isto. O espírito de um elegido nunca se perdeu. E quando digo espírito, estamos falando alma e espírito, porque alma e espírito é sinônimo. O que ocorre é que um é alma por causa do corpo, por causa da carne, se conhece como alma. Mas ao Cristo morrer, o término alma desapareceu e todos viemos a ser espíritos vivificantes juntamente com ele. O que ocorre é que ainda não se manifestou tudo o que vamos fazer por causa do estado atual de corrupção de nosso corpo. Mas se você ler a Efésios 1:5, para os que anotam, não vamos buscar. Mas os que anotam, Efésios 1:5 diz, em amor, havendo-nos predestinados para ser adotados. A palavra adoção aí aparece por causa de que Satanás, o que tocou foi na tua carne. Por isso é que ele veio a transformá-la, porque ao tocá-la, o pecado entrou em corrupção. Mas teu espírito nunca esteve perdido. Teu espírito sempre foi guardado por ele. Assim que quando você diz salvo, sempre salvo, você está dando uma bofetada, um tapa à ignorância de todos esses teólogos dos últimos séculos. Olha, então diz aí que, diz,
Agora, verso 30, veja o que diz de Hebreus capítulo 10. Diz: pois conhecemos ao que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Olha, você sabe que a vingança da parte de Deus, ele dá recompensa para aqueles que debocham do evangelho revelado ao apóstolo Paulo. E depois diz: e outra vez o Senhor julgará a seu povo. Com quem o Senhor julgará a seu povo? Com Romanos 2,16, com seu evangelho. Pois o Senhor está julgando o seu povo. O Senhor está julgando o seu povo a nível mundial através dessa mensagem. Isso é o que julga o povo. O que é julgar? Castigar? Não, dividir. Separar. Pôr em claro, olha, julga, divide. Não penses assim. Olha todo o contexto do que estou te dizendo. O Senhor julgará o seu povo, e já começou. Porque quando o Senhor vier, disse que aclarará o oculto das trevas. Então, há um evangelho diferente, que é o que estava se pregando por 2000 anos, que este ministério agora, aclarando, está se vendo, porque antes não estava, antes as pessoas liam e iam. Graças a Deus que estamos, na verdade, todos, até que se destapou esse ministério e começa a dar ênfase ao evangelho da incircuncisão. Então, agora que se formou o choro e o ranger de dentes, agora que se formou o choro e o ranger de dentes, quando saiu, está a divisão da fidelidade de Deus contigo. Olha, que quando você é infiel, ele permanece fiel. Você sabe que entre fiel e infiel há um espaço, e aí Deus tem um período de graça que te cobre. Você sabe por quê? Porque ele sabe que a sua natureza é infiel. Você sabe onde você não é infiel? Em tua mente. Por isso é que Paulo disse: bem, irmão, eu, segundo o homem interior, eu me deleito nas coisas e na lei de Deus, segundo o homem interior. O problema é a roupagem que Deus mesmo me colocou. Foi Ele que me colocou nessa situação, porque eu, segundo o homem interior, me deleito na lei de Deus. O problema é que eu vejo outra lei em meus membros. E quem colocou essa lei em meus membros? Deus mesmo. Olha só, Deus lhe tocou fazer uma provisão que você está santificado para sempre. Deus fez provisão, por isso é que ele disse: eu fiz, eu guardarei até as cãs, eu suporto. Pois é que ele tem que fazer isso. Se ele não fizer, quem vai fazer? Você vai fazer? Teu pastor vai fazer? Teu jejum e tuas ovas vão fazer? Jamais poderá fazer. Se fosse pela fidelidade de qualquer homem, de qualquer mulher, ninguém se salvaria. Por isso é que aqui não há jactância, porque aqui todos já ganhamos. Aqui não pode haver jactância, porque não é por obra. Na obra a jactância é disputa. Na graça, todos já estamos completos e perfeitos. Paulo teve que dizer aos de Gálatas: olha, se os comeis e os mordeis, cuidado que não vos consumais. Sabe por quê? Porque onde se mete nas obras, aí começam as disputas. Eu fiz mais que você, olha, eu orei mais, eu venho aqui tal dia, eu faço tal coisa, você fez menos. Mas onde tiram as obras, o que ocorre? Que você nem nota a conduta dos demais, porque você está muito ocupado com a tua. Você está muito ocupado com sua própria carga para estar julgando os demais. Uma das coisas que eu tenho visto o fruto, digo, depois de haver estado tantos anos na lei, quando eu vejo uma congregação de graça, ver o fruto, ver a harmonia entre os irmãos, olha, onde na graça você não vê criticando aos demais. Criticar para quê? Para que você vai criticar um perfeito? Para que você vai criticar um santificado e aperfeiçoado? Não há lugar. A menos que não tenha recebido graça.
Então vem e critica e sempre tem os olhos postos. Olha como veste esse, olha como está. Porque como não tem graça, o que tem são olhos para olhar. Agora o que está em graça está cego para a carne. O que está é atento das coisas espirituais. Uma das coisas que não tem respeitado esse evangelho diferente é a destruição de Satanás. Por isso é que Paulo disse: estou maravilhado que se apartaram para seguir um evangelho diferente, porque no evangelho diferente o diabo está vivo, está em pé. No evangelho de Paulo o diabo está como? Destruído. No evangelho diferente que diz Paulo, o pecado está de pé. No evangelho de Paulo, o pecado foi tirado. Ou seja, a diferença quando Paulo diz um evangelho diferente é porque é bem diferente. Que se é diferente, você sabe que é um evangelho sem diabo e sem pecado, e um evangelho com diabo e com pecado? A diferença é do céu à terra. A prosperidade do crente. No evangelho diferente, a pobreza é fruto de santidade. No evangelho de Paulo, as riquezas é fruto de santidade. A prosperidade, olha como Deus abençoa, como os anjos o assistem. Pois este é o evangelho de Paulo. Por isso é que Paulo disse: já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele, sendo rico, se empobreceu, para que com sua pobreza enriquecer-nos a nós. Quer dizer que onde se fala de graça, tem que falar de riqueza. Não diz: já conheceis a graça? Quantos conhecem a graça? Pois então você tem que falar de riqueza, você não pode falar de pobreza. Só no falso evangelho fala-se de pobreza e se aplaude a pobreza. Por isso que aqui entra tanto dinheiro. Com 300 pessoas, aqui entra o que entra em uma congregação de 3.000 lá. Você não vê que lá tem um falso evangelho? E um falso evangelho o faz mesquinho. E um falso evangelho não funciona na cobiça. Um falso evangelho não faz nada da carne. A deixa mais tacanha do que nunca. Essa gente, o que são os pão duros. Sim. Isso. Olha, quando uma igreja prospera, é porque o povo está próspero. Você não crê? E outra coisa, que no evangelho de Paulo, Paulo disse deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Agora, no evangelho diferente que Paulo repreendia, que pregava os 11 apóstolos, aguentar, suportar os rudimentos da doutrina de Cristo. No de Paulo é deixar. No dos apóstolos é reter. Assim que eu, neste dia, quero fazer ênfase a que você se sustenha no evangelho que pregou Paulo. Se isto lhe confunde, ou alguns da internet estão confusos, saiba que nós somos do que estamos com Paulo e não estamos de acordo com o evangelho diferente que pregavam os apóstolos daqueles dias. Este ministério representa em sua totalidade o evangelho que pregava Paulo. Nossa identidade é com este apóstolo. Pela primeira vez na face da terra se honrou o ministério daquele homem que disse: honro meu ministério, vou para os gentios, e nunca foi aceito até nesse tempo. Isso é assim. Assim que eu recebo neste dia que o anátema não é para nós. Estamos livres de maldição. Você está debaixo de uma cobertura. Você está debaixo de uma cobertura onde os anjos têm obrigação de cuidar-te e proteger-te. Não por tua vontade ou por bom que você é pela cobertura que te ampara.
Hello! No velho pacto, quando vinha o anjo da morte, os primogênitos que estavam debaixo do umbral das portas, que estavam manchados com o sangue, quando o anjo da morte passava e via esse sangue, aí não te meta, que aí é a cobertura. Pois nós, os que honramos o sangue do pacto, no qual fomos santificados, quando vem a maldição, o anátema e as coisas deste mundo, quando eles veem que nossa boca se honra esse pacto, eles têm que passar por cima e dizer: esse está no Evangelho da Graça. Não podemos tocar nesta família. Esta família é abençoada. A seu nome. Isso é assim. Vamos estar de pé. Damos glórias ao Senhor. Eu digo que você está abençoado com todas as bênçãos. Saúda teu irmão aí e declare o pacto sempre.